Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero trazer uma palavra para o coração de vocês que está ardendo muito no meu coração em cima dessa pauta. A ferida que não te mata vai te fazer crescer. Aqui em Jeremias, capítulo 20, versículo 18, diz assim: é uma pergunta, é um questionamento de Jeremias. Por que sair da madre para ver trabalho e tristeza? E para que se consumam os meus dias na confusão. Aí olha o versículo 17. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Está muito claro que Jeremias ele era alguém que vivenciava um vazio existencial. Está muito claro que Jeremias era alguém que estava ali à beira de uma depressão. Está na cara que Jeremias ele estava passando por um questionamento muito grande, porque ele estava olhando para tudo que ele estava passando e ele não estava vendo sentido naquilo. Ele estava olhando para tudo que ele estava passando, ele não estava conseguindo compreender se havia realmente um propósito por trás daquilo tudo. E em cima dessa fala, eu quero fazer você entender que assim como Jeremias, ele questionou a razão do seu existir, por que ele nasceu. Jó também foi alguém que questionou por que ele nasceu. Essa narrativa de Jeremias fala de um momento onde Jeremias, como profeta, não vê suas profecias se cumprindo. Como profeta, ele não vê honra nesse ofício de profeta. E como profeta, ele se vê meio que desamparado, como se Deus tivesse chamado ele e tivesse entregue ele à sua própria sorte. Porque um sacerdote, também considerado como um príncipe, chamado Passur, quando ouve os comentários da palavra que Jeremias estava trazendo, ele vê Jeremias como um falso profeta, ele vê Jeremias como alguém que estava ali para trazer mal e não trazer bem para o povo. Então ele dá ordem para que Jeremias fosse preso, ele dá ordem para que Jeremias fosse espancado, ele dá ordem para que Jeremias passasse por todo tipo de constrangimento. E Jeremias, ele começa a olhar, é como se ele olhasse para os anos que ele estava profetizando e ele tivesse se questionando. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Aí ele começa a se indagar se não valeu a pena ter sido profeta. E se Deus falou que eu nasci com um chamado para ser profeta, então será que de fato valeu a pena eu ter nascido? Jó, ele amaldiçoou o seu nascimento quando ele se depara com toda a dor e com todo o drama que ele estava vivenciando. Por que eu estou querendo falar de Jó e Jeremias? Porque você vai ver Jeremias numa lamentação. Tanto que Jeremias é considerado por alguns estudiosos como o profeta chorão, porque Jeremias beirava a melancolia. Jó era alguém que tinha a estrutura de alguém muito forte, mas quando a coisa começou a ficar muito complicada, Jó começou a achar que o melhor era morrer. O melhor era que tudo parasse ali. É como se Jó dissesse para Deus: Deus, será que o que está acontecendo comigo não deveria estar acontecendo com uma outra pessoa? Por que isso está acontecendo comigo? Tem que acontecer comigo mesmo, Deus. Mas olha que interessante. Jeremias e Jó pensaram que não teriam estrutura para passar por tudo que eles passaram. E quando a gente olha para Jó, a gente vê Jó perdoando as pessoas que o abandonaram. Você vê Jó deixando bem claro: a minha fé é maior do que o meu problema. Porque quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ele está dizendo: Deus me colocou nisso, Deus vai me tirar nisso. E no final, quando tudo acontece, tudo de bom começa a acontecer, ele faz aquela declaração: bem sei eu que tu tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, se eu optasse desistir, aloprar, isso não mudaria a minha sorte.
eu permaneceria passando por tudo que eu passei. Então o barato é entender que Deus é soberano e que Deus está no controle de tudo e que a minha persistência, a minha fidelidade vai me levar a passar para o outro lado, para o estágio do aprovado e tão logo ser exaltado. Quando a gente olha para a vida de Jeremias, a gente vai ver Jeremias pensando que o melhor era não ter nascido, o melhor era ter morrido, mas você vê que tudo isso é um desabafo, um extravasamento, é um ápice de dor, é um ápice de eu não aguento mais. Mas uma coisa, tanto Jeremias quanto Jó não fizeram. Eles não abriram mão da sua fé. Teve um momento que Jeremias até disse, eu não vou pregar, eu não vou cantar, eu não vou fazer mais nada. Mas ele diz que essa postura dele pesou, porque ele sentiu uma chama ardendo dentro do seu coração e ele começa a declarar, como posso eu deixar de falar desse Deus? Como posso eu deixar de viver aquilo que eu nasci para viver? Parece que meio que contraditório, né? Mas era porque existia um fluir do Espírito agindo na vida desses dois homens e fazendo eles acreditarem, estas feridas não têm o fim de matar vocês. Estas feridas têm um propósito para fazer vocês crescerem e para fazer vocês serem ferramenta de inspiração e de testemunho na vida de outras pessoas. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, pode estar difícil, pode estar pesado, você pode até acreditar que você não consegue mais suportar essa dor. Mas eu quero dizer para você que se você persistir, você vai ver que você é mais forte que você imagina. E você vai conseguir passar por outro lado. E essa ferida que poderia ter matado você, por você ter escolhido vencer, por você ter escolhido resistir e passar por esse processo, você vai ver do outro lado a terra prometida. Você vai ver do outro lado um tempo novo. Você vai ver do outro lado um novo capítulo sendo escrito. E o Senhor dizendo, essa ferida não te matou, ela só te fez crescer. E você, a partir de agora, é outro, um vitorioso. Deus te abençoe. Se alimente dessa porção. Até a próxima. Um grande abraço.